Olá, sejam muito bem-vindos. Olha só o que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, se você deseja aprender esse maravilhoso croissant, para você tirar aí desse jeito aqui, é essencial que você faça o passo a passo correto como eu vou ensinar aqui. Então vamos fazer esse croissant maravilhoso, mas antes quero fazer um convite muito especial para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe o nosso vídeo, que isso é muito bom, porque atinge outras pessoas que também, como você, pode estar precisando aprender outras receitas para inovar aí na sua padaria e confeitaria. E aqui tem tudo isso para você surpreender os seus clientes. Então para isso é essencial seguir o passo a passo das receitas que eu ensino aqui no canal. E também comente aqui embaixo. Então agora eu vou direto para o passo a passo ensinar você como fazer esse maravilhoso croissant. Bora lá comigo. Aqui no bolo já tem a farinha, agora eu vou colocar o fermento. Vou adicionar também o açúcar e o sal que já estão juntos e o leite. E também vou acrescentar a manteiga. Aqui eu estou utilizando essa manteiga de mercado. Por isso eu quero mostrar para vocês que é tão simples fazer um croissant em casa sem muita dificuldade, como eu estou fazendo agora. Vou misturar tudo, misturei bem a massa para que ela possa agregar os ingredientes. Coloquei ela na bancada da mesa agora para que eu possa sovar. Eu vou sovar mais ou menos essa massa entre 10 a 15 minutos. Eu acho que foi 15 minutos que eu sovei essa massa aqui para chegar num ponto apropriado, um ponto de véu que... Para você chegar a um ponto de véu perfeito, você teria que ter uma amassadeira, mas na mão a gente consegue. Olha só o ponto de véu que eu consegui chegar, a elasticidade que eu fiz nessa massa, sovando ela por mais ou menos uns 15 minutos aí. Vai depender do jeito que você sovar, você pode levar até 20 minutos para chegar num ponto de véu desse aí. Mas você consegue chegar com certeza como eu cheguei. Então agora eu vou abrir essa massa num... mais ou menos aí de uns 30 centímetros e vou colocar ela coberta com plástico e vou levar ela para a geladeira. Por quê? Porque eu preciso que essa massa não cresça na mesa, porque ela vai fermento. Então um croissant desse a gente tem que fazer com que ele tenha seu crescimento bem lento, e é assim que a gente vai fazer. Então eu vou colocar agora essa massa num plástico, vou cobrir bem e vou levar para a geladeira e vou deixar na geladeira por 1 hora certinho. Depois de 1 hora eu vou voltar com a massa. Então bora para a geladeira. Depois de 1 hora na geladeira, a massa já está pronta. Ela já está bem geladinha, tranquila, não cresceu. É isso que é importante, levar para a geladeira para não ter o crescimento. A geladeira retarda o crescimento do fermento. Então aqui eu jogo, agora eu vou polvilhando farinha na mesa e vou com o rolo esticar minha massa, deixar ela no formato de um retângulo. Porque eu peguei a manteiga, aquela manteiga que eu comprei no mercado. Eu peguei a manteiga que eu comprei no mercado, coloquei dentro de um papel manteiga, dobrei e fiz um quadrado. Você vai amassando com o rolo até você fazer um quadrado. Esse quadrado agora eu vou colocar na massa, e por isso que eu abri a massa mais ou menos esse retângulo que aí dê certinho para eu colocar essa manteiga dentro. Aqui eu vou fechar essa manteiga. Por quê? Porque essa manteiga é uma manteiga de mercado, então ela com a temperatura ambiente ela acaba amolecendo muito rápido. Ela não é igual aquelas manteigas profissionais para croissant, para massa folhada, ela é diferente. Então isso que a gente estamos fazendo o teste aqui com ela. Agora eu vou cobrir totalmente ela, vou fechar ela para que não tenha vazamento da manteiga. E vou abrir com o rolo, vou polvilhar novamente farinha em cima da mesa. E agora eu vou polvilhar farinha em cima da massa, e com o rolo eu vou fazer algumas ondinhas na massa, tá vendo? E essas ondinhas elas facilitam o aperto para que eu não force muita massa. Então você faz uns 3, 4 ondinhas e depois você vem com o rolo em cima dessas ondinhas e vai apertando. E a massa vai abrindo sem estressar muito a massa. E aí eu vou esticando a massa, dando um formato diferente. Vocês vão perceber que a câmera está focada de um jeito diferente, que eu coloquei a câmera para gravar diferente, não gravando de frente. Estou gravando de cima, então ficou um pouco diferente a gravação. Mas nada que atrapalhe aí o ambiente aí, o jeito de você ver o passo a passo que eu estou fazendo para a massa. Depois que eu estiquei a massa, deixei ela no retângulo bem compridinho aí, ó, dá para vocês perceber. Aí deve ter mais ou menos uns 80 centímetros, 90 centímetros. Então aqui eu vou dar a primeira dobra, a dobra dupla. O que que faz? Você traz ela um pouco só para frente e depois você leva ela todinha para lá. Ela não está aí na metade, ela está só um pouco para cá e mais para lá. A massa não está completamente no meio. E aí eu vou dobrar a massa, olha só, dá para perceber. Isso se chama a dobra dupla. É uma dobra que é diferente da dobra normal. E agora nós vamos novamente colocar dentro do plástico e vamos colocar na geladeira por mais 1 hora, para que essa massa não evolua, não tenha o crescimento e facilite aí, e não também faça com que estoure a massa. Então vamos levar para a geladeira, e depois de 1 hora na geladeira dá para perceber que a massa já está mais firme,
Olha só, dá para perceber que ela ficou firme, por quê? Porque agora ela está com a manteiga dentro. E a manteiga dentro da geladeira acaba endurecendo. E aí, novamente, eu vou fazendo umas ondinhas, tipo uns obstáculos, e depois por cima dele, ó, eu vou apertando, sem estressar muito a massa, ó. Tá vendo? Você vai apertando e a massa vai indo. Se você perceber que a massa grudar, você joga um pouquinho de farinha na mesa por baixo e assim você vai conseguindo esticar a sua massa normalmente. Aqui eu vou dando uma editada no vídeo, porque senão fica muito comprido o vídeo. Mas dá para perceber que eu estou aí esticando a massa com calma, sem estressar a nossa massa, tá bom? Faça sempre assim. E aí eu vou dando uma ajeitadinha na massa para que eu deixe ela perfeita. E aí eu já vou tirando todo o excesso, porque agora eu vou dar a segunda dobra, que é a dobra de 3 agora. Então aqui eu tiro a farinha de cima, viro a massa e também retiro toda essa farinha que tem embaixo da massa, para que a massa possa grudar uma na outra, senão ela acaba não grudando. E aí depois que eu fiz esse processo de tirar toda a farinha de cima da nossa massa, eu vou dar agora a famosa dobra de 3, que é a dobra que eu sempre dou nas minhas massas, mas essa massa é um pouco diferente, é uma massa aí que a gente vê muito aí na internet. Então hoje eu vou fazer essa massa aí, eu tô dando a dobra de 3, ó, tá vendo? São 3 camadas. E agora eu vou colocar novamente no plástico para levar para a geladeira. Para quê? Para ela gelar e ela ficar num ponto certinho, ó. Ela tem 3 camadas ali, isso se chama dobra de 3. Agora eu coloco no plástico, fecho bem o plástico e levo para a geladeira por mais 1 hora antes da modelagem. Depois de 1 hora na geladeira, a massa já está pronta. Vocês vão perceber que a massa ficou bem firme por ela ter manteiga. Olha como que ela ficou firme. 1 hora depois, ela não desenvolveu, não cresceu, porque, como eu disse, a geladeira retarda o crescimento. Então ela ficou firme e aqui eu vou fazendo umas batidinhas, dando umas ondinhas nela, fazendo tipo uns obstáculos. E depois sobre esse obstáculo eu vou firmando e apertando a massa. Vocês vão perceber que ela dá uma trincada nas beiradas, nas pontas dela. Por quê? Porque ela está gelada. Então, como tem manteiga, ela estando gelada, como ela está com manteiga dentro e estando gelada, ela vai automaticamente trincar a massa mesmo. Isso é normal. Vou abrir um retângulo de 40 por 28, tá? Então vou fazer 8 croissants. Então eu vou tirar essas rebarbinhas pequenas aí que tem essas trincas que tá meio cortadinha. Então a gente tira para a gente deixar o croissant assim numa estética mais bonitinha. E aí eu vou tirar totalmente a farinha de cima e de baixo da nossa massa para que possa grudar o nosso croissant na hora que eu for fazer as modelagens. E eu vou tirar toda a farinha da mesa para que possa trabalhar tranquilamente. E aí eu já medi, agora eu vou fazer os cortes, eu vou cortar aí 10 em 10 centímetros essa parte de cima e o comprimento e a largura dele, então vai ser 10 de largura por 28 de comprimento. Aí eu já fiz a medição, agora eu vou dividir, vou cortar, eu estou cortando aí com um cortador. Não passe, às vezes a pessoa passa a faca reto, assim como eu passei agora, e acaba aqui tirando aí as marcações aí da folhagem da massa. Corta assim, tipo cortando de cima para baixo, ó, fazendo esses cortes que fica perfeita a massa. A massa tem 4 milímetros de espessura por 10 de largura e 28 de comprimento. Então agora eu cortei no meio cada parte dessa de 10 centímetros. E aí agora eu vou tirar da mesa todas essas partes que eu estou colocando. Você tanto pode levar para a geladeira para fazer uma modelagem melhor, deixando ela descansar um pouco, como você pode fazer como eu vou fazer agora. Como a massa ainda está gelada, olha, ela tem 4 milímetros de espessura, tá? Então aqui a gente vai fazer o que? Vai dar uma puxadinha para frente. Eu vou alongar ela para que ela possa alongar um pouco mais e meu croissant possa ficar um pouco mais bonito, possa ficar com mais camadas, mais enroladinho. E aí eu dou uma leve prensadinha ali na frente, faço um cortezinho, porque aqui eu vou enrolar diferente do croissant normal que fazem por aí. Aqui a gente vai enrolar tipo aquelas luna, né? É a luna que chama, eles fazem muito e colocam o nome de luna, dá essa dobradinha pra frente, tá vendo? Faz tipo um pezinho pra frente, fica parecendo um caranguejo. Fica muito bonito o croissant assim. Vou modelar mais uma, vou puxar pra frente, esticar um pouquinho, faço o cortezinho novamente embaixo, aperto as duas pontinhas ali, ó, tá vendo? Vou apertando e vou enrolando. E aí eu dou uma apertadinha para que possa apertar essas pontinhas, tá vendo? Olha como que eu vou apertando ela. E aí eu enrolo normalmente, não tem segredo nenhum. E olha que bonitinho que fica. Ele fica parecendo um caranguejinho. Então depois que eu modelei, eu coloquei numa assadeira forrada com papel manteiga e vou esperar crescer por 2 horas. Assim que crescer, eu vou pincelar com ovo para que possamos assar o nosso croissant. Depois de 2 horas ele cresceu, agora eu vou pincelar com ovos,
Vocês vão perceber que eu coloquei aí numa assadeira forrada com papel manteiga. E aí eu vou pincelando com um pincel de cerdas bem fininha para que não estrague meu croissant. E eu vou pincelando delicadamente. E vou colocar num forno a 180 graus por mais ou menos 20 a 25 minutinhos, tá bom? Esse forno é um forno de convecção, um forno turbo, um forno simples, assim para você ter aí num comércio de convecção, numa confeitaria, para fazer um assamento mais rápido. Assa muito bem e olha só como que ele vai evoluindo dentro do forno. Já está ficando pronto o nosso croissant. E aqui na mesa ele já está pronto, já acabei de tirar do forno e olha só que legal que ficou. Que maravilha e que bonito que ficou esses croissants. Então eu fiz um teste aqui com essa manteiga de mercado, diferente das manteigas profissionais que existem no mercado aí para fazer massa folhada e massa de croissant. Então também dá um resultado bem legal se você deseja fazer aí na sua casa com essa manteiga aqui de mercado que eu apresentei para vocês aí no comecinho. Uma manteiga que dá para você fazer tranquilamente um croissant muito maravilhoso e muito saboroso na sua casa. E olha só por dentro que delícia que ficou esse croissant. Olá, sejam muito bem-vindos. Olha só o que eu vou ensinar para vocês hoje. Vou colocar todos os ingredientes para amassar no tacho da amassadeira. Vamos buscar nessa massa um ponto de véu. Vou ligar em primeira velocidade para misturar bem os ingredientes. Aqui estou utilizando uma amassadeira de 3 kg de massa pronta, mas você pode fazer manualmente se quiser também, apenas vai te dar mais trabalho. Se optar a fazer manualmente, sove essa massa por uns 15 minutos ou até chegar ao ponto de véu. Assim que misturou muito bem os ingredientes, passo para a segunda velocidade e deixo amassar por uns 8 a 10 minutos, até chegar a um ponto elástico, o ponto de véu. Para que os croissants fiquem bons, é essencial chegar ao ponto de véu, isso dá mais qualidade para os croissants. Chegamos aqui ao ponto desejado, desligo a amassadeira e retiro o tacho e olhem esse ponto de véu, a elasticidade e a força que essa massa ficou. Temos aqui um ponto excelente para fazermos um excelente croissant. Vou abrir a massa um pouco com um rolo, depois cobrir com plástico e colocar em uma bandeja para levar para a refrigeração. Em primeiro plano, eu vou deixar ela por 30 minutos no freezer, bem gelada, e não crescer. Isso segura a fermentação. Depois de 30 minutos, deixo na geladeira por 8 horas. Após 8 horas, a massa já está pronta para receber a manteiga. Aqui vou utilizar para laminar esse croissant uma manteiga muito especial. A Manteigaria Nacional me proporcionou esta oportunidade de testar uma das suas manteigas. Essa manteiga é a Tourage e a Manteigaria Nacional foi a pioneira no Brasil a produzir esse tipo de manteiga. Para trabalhar com manteiga em croissant, fazer laminação, é necessário que ela esteja a 14 graus e a massa em torno de 6 a 8 graus e manusear rapidamente nas dobras a serem dadas. A massa deu uma leve estufada, ou seja, ela cresceu um pouco. Aqui eu dou umas leves amassadas para tirar o ar dela. Jogo farinha na mesa para esticar a massa e aplicar a manteiga. Essa manteiga já vem enquadrada, pronta para ser aplicada na massa. Então, abro a massa do tamanho que seja adequado para colocar a manteiga. Aqui passou um pouco do tamanho. É só cortar um pedaço e colocar por cima da massa antes de aplicar a manteiga. Aplico a manteiga e corto a massa e em seguida coloco ela por cima da manteiga. Por isso é essencial que esteja ambos em temperaturas adequadas. Ajeito a massa para começar a abrir. Levanto a massa e jogo farinha por baixo. Com o rolo abro a massa. Aqui tem uma técnica excelente. Com o rolo dar umas leves apertadas em alguns pontos da massa para fazer uns montinhos, tipo uma lombada em alguns pontos da massa. Em seguida é só apertar levemente cada montinho desse, de modo que a massa vai abrindo automaticamente. Por isso é importante que a massa esteja na temperatura que falei. Nessa temperatura a massa está relaxada. Com isso é super simples e fácil de abrir a massa. Galera, com essa técnica não é necessário colocar força para abrir a massa. Quando acabar cada montinho desses, faça outros com calma e vá esticando até a massa ficar no tamanho desejado. Aqui vamos abrir a massa de mais ou menos 80 centímetros a 100 centímetros de comprimento, por uns 20 centímetros de largura, para darmos uma dobra de 4. Essa dobra muitos conhecem como dobra simples ou dupla. Aqui eu retiro
retiro o excesso de farinha para a massa grudar. Em seguida, eu puxo a primeira parte da massa menos da metade do meio, ajeito ela e em seguida puxo a outra parte e encosto nessa. E ajusto ambas para ficarem juntas. Depois dobro uma sobre a outra, formando uma dobra de 4, onde teremos 4 camadas. Como a massa está gelada, vamos dar a segunda dobra para aproveitar que ela ainda está maleável e boa para ser esticada. Vamos abrir a massa fazendo a mesma técnica dos montinhos e esticando até chegarmos a uma abertura de mais ou menos 90 cm por 20 cm de largura. Outra dica muito importante é trabalhar em um ambiente climatizado com ar-condicionado, para manter a temperatura ambiente em média a 14 graus. Isso ajuda a manter a manteiga fria. Caso esteja trabalhando em um ambiente quente, é necessário trabalhar rápido e levar a massa para refrigerar em caso se perceber que está amolecendo a manteiga. Para isso, é só observar se a manteiga começa a sair fora da massa. Nesse caso, é importante resfriá-la. Quando chegarmos a essas medidas, retire todos os excessos de farinha e dividir a massa em 3/3 de 30 cm cada. Com isso, vamos dar uma dobra de 3 e finalizar a massa. Ajeitamos bem a massa, colocamos em um plástico e levamos em uma bandeja para a geladeira por 30 minutos para descansar a massa. Após 30 minutos, a massa descansou, ficou mais relaxada. Isso nos facilita a abertura da massa. Ela não vai ficar retraindo ao passarmos o rolo. Aqui vamos abrir com cuidado, usando a mesma técnica dos montinhos. Jogamos farinha por baixo para facilitar que a massa deslize ao ser esticada com o rolo. E vamos abrindo com calma, para não deixar desigual as camadas de massa e manteiga. Vire a massa para abrir sua largura de mais ou menos 29 cm. Em seguida, voltamos ela para a vertical e continuamos a sua abertura. Sempre que perceber que a massa está grudando, jogue um pouco de farinha e vamos esticando, até chegarmos a mais ou menos 100 cm de comprimento por 29 cm de largura, para cortar as pontas e com 0,5 cm de espessura, ou seja, 5 mm. Aqui chegamos às medidas estabelecidas. Agora vamos fazer os cortes com a base de 10 cm e 28 de comprimento. Como deixei 29 cm de largura, vou cortar essas pontas para que fique com um corte melhor. Então faço todas as medidas e começo a cortar, passando a faca de cima para baixo, para deixar um corte mais aparente e detalhado. Retiro todas as massas cortadas e coloco em uma bandeja e cubro com um plástico, para levar elas para a geladeira por 20 minutos, para que a manteiga não amoleça na hora de enrolar, ou seja, na hora de modelar os croissants. Basicamente, todo mundo sabe como se faz isso, né? Dê uma esticada rápido desse jeito na massa, da base até a ponta. Em seguida, estique um pouquinho a base e comece a enrolar. Aqui fica a seu critério o formato que deseja enrolar. Faça isso em todas as massas cortadas. Assim que enrolar todas, arrume em assadeiras e leve para crescer. Para a fermentação, vamos esperar eles crescerem por mais ou menos 2 horas, em média a 27, 28 graus de temperatura. Após crescerem, vamos pincelar todos com ovos. Assar a 165 graus em forno de convecção por mais ou menos 30 minutos. Forno turbo 150 de 15 a 20 minutos. Forno de lastro, teto 210 e lastro 170 de 20 a 25 minutos. Em forno caseiro, a 200 de 20 a 25 minutos. Mas lembre sempre de ficar acompanhando, pois os fornos variam muito suas temperaturas. Aqui chegamos ao assamento correto. Retiro do forno e olhem como ficaram lindos os croissantes. Sua estética ficou muito bonita, uma coloração dourada e com certeza deve estar bem crocante por fora e macio por dentro. Agora eu vou cortar um para vermos a crocância, a estrutura alveolada por dentro e a estética por fora, além do sabor que aqui só eu vou sentir. Nesse caso, eu aconselho você fazer aí essa receita nesse formato que ensinei aqui. Aí assim você vai sentir tudo isso que mencionei desse croissantes. Posso garantir para vocês, foi o croissant com o melhor sabor que eu já fiz. Além da crocância, da textura e da estética. Foi um excelente resultado com essa manteiga da Manteigaria Nacional. Então agora vou cortar de verdade um deles e você vai escutar a crocância ao corte que eu fizer e ver como ficou por dentro, bem alveolados. Bora cortar! Olhem só que lindos alvéolos por dentro. Para que fiquem assim, é essencial que a massa chegue ao ponto correto e assar em temperaturas corretas também. Caso contrário, podem não ficar do jeito que gostaríamos que ficassem.
vamos colocar todos os ingredientes na amassadeira. Agora vamos colocar para bater. Até mais ou menos uns 10 a 15 minutos, até obter uma massa lisa, enxuta e elástica. Chegou uma ponta aí desejada, uma massa elástica, bem enxuta e bem firme aqui o ponto dela, elástico. Aqui dá para tirar até com a mão, que é uma massa mais firme. Agora eu vou fazer uma bola com a massa e vou cobrir ela com plástico e deixar ela descansar. Essa receita aqui ela precisa do descanso para tirar um bom croissant. Tem que respeitar as regras da receita. E a regra da receita aqui é deixar ela descansar um pouco aqui. Depois nós vamos dar continuidade. Já voltaremos a manusear a massa. Depois de meia hora de descanso, vamos agora esticar a massa um pouco e modelar ela retangular. Vou esticar primeiro ela para frente e para trás até atingir o ponto que eu quero aqui. Essa primeira parte é só esticar ela e levar ela para o refrigerador durante 1 hora ou a noite inteira dentro do refrigerador aí, para ela ficar bem firme. E levar para a refrigeração agora por 1 hora. Depois de 1 hora no refrigerador, leva no refrigerador para ela não crescer muito. Agora vou abrir um pouco ela. E aqui eu vou fazer esse processo sem colocar farinha na massa. Aqui nós temos duas formas de adicionar aqui e colocar a manteiga aqui dentro. Aqui eu já tenho a minha manteiga enquadrada. O que você vai fazer? Você vai pegar a manteiga, vai colocar ela num plástico e vai enquadrar ela. Vai amassando com o rolo, até enquadrar. Vai cortando e ajustando até você enquadrar ela. Aqui eu posso colocar ela aqui e dobrar a massa sobre ela. Como eu também posso fazer um triângulo, posso colocar ela no formato de um triângulo aqui e trazer ela no formato de um triângulo. Sempre que você vai esticar a massa, sempre você traz do meio para as pontas, que você consegue atingir aí igualdade na massa. Em um triângulo, vou colocar ela mais ou menos isso aqui. Vou colocar ela aqui e vou fechar ela. Ela está gelada. Posicionei ela aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Podemos fazer assim como podemos fazer também um quadrado e colocar a massa dentro desse quadrado. Eu prefiro fazer assim, que a massa fica mais fechadinha para a manteiga não sair quando estivermos esticando a massa. Vou virar a massa um pouco e por enquanto eu vou sem colocar farinha. Já na segunda em diante, aí sim eu começo a fazer com farinha. Preciso fazer aqui do tamanho da forma que eu vou usar aqui para mim guardar no refrigerador novamente. E depois das dobras ela tem que caber aqui dentro. Pronto, já abri a massa aqui. O tamanho desejado que eu preciso. Agora eu vou dividir ela em um livro em 4 partes iguais. Agora eu vou colocar na bandeja novamente. E deixar por mais 1 hora no refrigerador de novo. Bora lá. Depois que esticamos a massa já está pronta para dar mais uma dobra nela.
dividir novamente aqui num livro, que eu estou fazendo 2 dobras de 4, tá? O que quer dizer 2 dobras de 4? Eu poderia dar 2 dobras de 3, eu vou dar 2 dobras de 4. Você pode perceber que essa dobra que eu dei agora foi melhor do que a primeira, porque a massa estava bem gelada, aqui a manteiga já gelou, então o processo fica melhor, porque varia muito da manteiga. Tem manteiga que é muito mole e um contato com o aquecimento do rolo vai para cá, ela acaba amolecendo. Então tem algumas margarinas especiais para folhado que você consegue fazer sem ter que levar na geladeira, mas com manteiga natural mesmo, manteiga pura, acaba dando esse processo, tem que levar na geladeira, no refrigerador, para que gele a massa. Agora vamos levar novamente, então 1, 2, 3, 4, 2 dobras de 4. Agora eu vou levar para a geladeira e na próxima vamos deixar por mais 1 hora no refrigerador. E aí sim nós vamos abrir para fazer a modelagem. Por mais 1 hora agora no refrigerador. Depois de 1 hora já está pronto aqui. Vamos novamente trabalhar com a nossa massa. Farinha na mesa. A massa está gelada. Sempre do meio para as pontas, para que você consiga aí fazer um esticamento de massa, um alongamento nela perfeito, para que você aproveite o máximo possível aí da sua massa. Não precisa ter pressa, vai devagar. Se você tem uma laminadora, fica mais fácil, mas se você tem um rolo em casa e não tem uma laminadora, trabalha no processo lento de refrigeração da massa e vai esticando ela com calma, que você vai tirar o croissant perfeito. Já estiquei 4 milímetros, mais ou menos a espessura que eu vou deixar aqui da massa. Agora nós vamos cortar ela. Agora eu vou colocar todos os triângulos para gelar novamente, deixar mais 1 hora descansando dentro da geladeira antes de modelar. Eu tenho um papel manteiga, estou colocando todos aqui dentro para levar para a geladeira para mim modelar ele melhor depois. Agora levar na geladeira e deixar descansar por mais 1 hora. Depois de 1 hora, agora vamos modelar os croissants. Pega aqui e dá uma espichada nele. Vamos modelar todos desse jeito aqui, que é o formato de um croissant tradicional aí. Já estão todos enrolados, agora vamos colocar nas bandejas, nas formas para crescer. É assim que crescer, vamos pincelar e levar ao forno. Papel manteiga e vou colocar os croissants. Vou colocar 6 croissants em cada assadeira. O mesmo papel manteiga que eu utilizei para levar para a geladeira, nós vamos utilizar aqui para assar os nossos croissants. Já estão todos nas assadeiras, agora é esperar crescer. Assim que crescer, vamos pincelar com ovo e aí vamos assar o croissant. Depois de 3 horas, o croissant já cresceu. Agora eu vou pincelar e levar
para assar. Estou pintando aqui com ovo. Estou usando um pincel de cerda bem maleável. Acabou de sair do forno. Aqui os croissants feitos aqui com a farinha rosa branca e com a manteiga de mercado aí, para ver como que é diferente essas manteigas que a gente compra em mercado. A massa ficou boa, ficou sensacional a massa, mas a manteiga às vezes não ajuda na qualidade. A farinha também, uma farinha meia, não tem muita proteína, tem 7,5% de proteína e dificulta muito a vida das pessoas que às vezes querem fazer aí o seu trabalho, e aí onde que encontra as dificuldades aí. Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui prestigiar esse vídeo. Compartilhem, se inscreva se não é inscrito. Se é inscrito, indique nosso canal para outras pessoas, para nós chegar a 1 milhão rapidinho, né? Tá quase chegando. Tá quase, não, vamos lá. E você vai ajudar o nosso canal a chegar lá. Um grande abraço. Deus é maravilhoso sempre. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço, um beijão no coração de vocês. Tchau.